Oi, gente, a paz. A gente vai estar dando hoje continuidade à nossa escola. Hoje a gente vai estar falando sobre Paulo, que na nossa revista da Escola Dominical, Legados de Fé, é a lição 15, tá? Todo mundo já ouviu falar em Paulo, né? E para a gente poder dar continuidade a essa aula, eu queria te convidar a pegar um caderno, uma caneta, pegar sua Bíblia e conforme eu for falando, você vai aí anotando e depois você faz uma revisão, né, maior, com mais calma, lendo todas as passagens bíblicas que eu vou estar falando aqui, tá bom? Paulo, ele é autor de 13 livros do Novo Testamento, ele é fundador de muitas comunidades cristãs, já no primeiro século, e Paulo a gente vê, vamos aprender um pouquinho quem foi, né, Paulo? Em 2139, a gente vê que Paulo nasceu em Tarso, que é a capital da Cilícia, era uma cidade portuária. Algumas pessoas acham que Saulo, Deus mudou o nome para Paulo, mas na verdade não é isso, tá? Saulo e Paulo, o mesmo nome. E em 13:9 a gente ainda vê, né? Todavia Saulo também chamado Paulo, porque ele era um judeu de cidadania romana. Então em hebraico é Saulo que se fala, né? Então, o romano já era Paulo. Em suas viagens missionárias com os gentios, a gente vai ver que normalmente ele é chamado de Paulo, tá? Então, assim, Saulo, Paulo, não é uma mudança de nome, Deus não mudou o nome dele, é o mesmo nome, mas em línguas, né, diferentes. Paulo, ou Saulo, ele tinha natureza judaica, tá? Em Filipenses 3:5, está escrito assim: da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Em Romanos 1:11, israelita de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Em Filipenses ainda está escrito que ele foi circuncisado no 8º dia, de acordo com as leis mosaicas. Então ele tem uma família judaica. Mas ele também tinha a cidadania romana. Em Atos 22:24, Paulo estava prestes a ser açoitado e ele traz isso, né, a revelação para aqueles soldados de que ele tinha descendência romana. E quando ele foi questionado, ele diz que era por direito de nascimento. Então, o pai de Paulo, ou ele era romano, ou ele tinha comprado essa cidadania. Qual era a importância disso? A cidadania romana, ele dava privilégios especiais. Então, por exemplo, a pessoa não podia ser açoitada, não podia ser crucificado, quem tinha a cidadania romana. Outra informação também sobre ele é que ele foi instruído por Gamaliel, tá? Em Atos 22:1-3 ele fala isso. E quem foi Gamaliel? Foi um dos maiores instrutores rabínicos naquela época. Então ele era uma pessoa culta, uma pessoa que conhecia, né, todas as leis. A profissão de Paulo, em Atos 18:3, a gente lê que o ofício ou a profissão de Paulo era fabricante de tenda. E é interessante que diversas vezes, né, ele cita isso e ele mostra que era ali que ele tirava o sustento dele. Outra informação também importante é que ele tinha uma irmã e um sobrinho. Em Atos 23:16, a gente vai ver que foram eles que livraram Paulo de uma cilada de morte. E então, né, são essas as informações assim para a gente poder estar começando a biografia de Paulo. Como nós vemos aqui, né, como a gente leu na palavra, Atos 9:1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então Paulo, ele era uma pessoa muito zelosa com as leis, né? Ele era um homem que se entregava mesmo àquilo que ele acreditava. E a gente vai ver isso depois já da conversão dele, né? De uma outra forma. Então é interessante porque a gente vê Paulo respirando ainda ameaças e morte. Quando que é isso? Isso aconteceu depois da morte de Estevão. A gente lê na palavra que Saulo, ele estava presente em Atos 8:1, está escrito que Atos consentia a morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, Jerusalém virou uma loucura, porque a perseguição dos cristãos, contra os seguidores de Jesus, ela aumentou muito.
todos foram expulsos de Jerusalém, menos os apóstolos. Então, as pessoas elas foram para regiões da Judéia, da Samaria, eles saíram de Jerusalém e foram para outros lugares, mas ao invés da Igreja de Cristo, ela parar o crescimento dela, muito pelo contrário, a Igreja de Cristo teve um aumento muito grande, além do que saiu de Jerusalém e foi para as outras regiões. A gente entende que Paulo, nessa época, era um jovem e zeloso, como eu já falei, com as leis, com os costumes, e ele se oferece voluntariamente para fazer parte, né, para se juntar com os perseguidores de Jesus. E existem vários versículos que mostram que ele era um grande perseguidor de Jesus. Olha só, em Atos 8:3, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Em Gálatas 1:13 também é descrito. Em Atos 9:21, diz que ele perseguia os que invocavam Jesus. Em Atos 26:10, Paulo diz que havia encerrado muitos santos na prisão. Ali ele está confessando que realmente ele colocou muito cristão na prisão. Em Atos 26:11, e ele ainda declara, né? Castigando-os muitas vezes, os obriguei a blasfemar. Ou seja, Paulo era um homem que ele odiava os cristãos, ele odiava aqueles que falavam de Jesus e ele deu a vida dele naquele período para ir até esses homens, para poder perseguir, para poder prender esses homens, né? Chegou uma hora em que ele resolveu sair de Jerusalém, né? Ele começou a ir para cidades vizinhas e essa passagem em Atos 9 diz que foi o momento onde ele pede cartas da sinagoga para a sinagoga de Damasco, ou seja, ele sai de Jerusalém e ele pede cartas para ele ir até Damasco continuar essa perseguição aos cristãos. E aí o que acontece? Em Atos 9:3 é descrito o encontro de Paulo com o Senhor. Atos 9:3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. A gente vai estar lendo só até aí por enquanto, tá? Então, Paulo ele sai de Jerusalém, né? E indo para Damasco, acontece esse encontro, acontece esse momento que muda a vida de Paulo. Ele está caminhando, né? Caminhando lá no seu cavalo, e de repente ele vê uma luz e ele cai do cavalo. E acontece, tem um detalhe que eu acho muito interessante. Tem algumas versões, que é Almeida Revista e Corrigida, a King James, a Reina Valera, que é uma versão espanhola, eles trazem um complemento, né, do versículo 5, que é assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso é quando Paulo, né, pergunta para ele, vamos voltar aqui para a palavra, né? Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Dura para ti recalcitrar contra aguilhões. Recalcitrar é a mesma coisa de resistir. E aguilhão é uma espécie de espeto de ferro que é usado para boi, era usado, né? Para boi assim bravo, quando ia puxar a carroça, se ele se revoltava muito, aquele ferrão, ele espetava o boi, ele machucava o boi. Então Jesus, ele tá falando para o Paulo que Paulo era um boi bravo, e que Paulo estava se resistindo, né? Resistindo ao Espírito Santo. Porque a gente viu que Paulo estava lá na morte de Estevão. Então, ali ele teve a oportunidade de se converter, né? Ele teve a oportunidade de ver o que é verdadeiramente você amar a Cristo. As pessoas que Paulo ia e que Paulo obrigava, né, as pessoas a estarem blasfemando, e as pessoas preferiram morrer, preferiram ser jogadas na prisão.
Então, assim, o Espírito Santo de diversas formas estava tentando convencer Paulo, mas Paulo não. Paulo era um boi bravo e não queria ser convencido. Inclusive, Estevão, no discurso dele, Estevão fala, né? Homens de dura cerviz, circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja, Paulo era um boi bravo que resistia àquela verdade, né? Na nova tradução da linguagem de hoje está assim: não adianta você se revoltar contra mim. Eu sou mais forte que você, né? Isso não está na versão, isso eu estou falando. Mas assim, é como se Jesus estivesse falando para ele: eu sou mais forte do que você. E aquele boi bravo cai do cavalo e ali ele é amansado, né? Em Atos 9:6 a gente vê, que a gente já leu, que ali Jesus orienta Paulo a se levantar, entrar em Damasco e ali vai dizer o que fazer. Paulo vai para Damasco e ali ele fica na casa de Judas. Mas é interessante que eu não falei aqui, é que quando Paulo ele cai no chão, né, quando ele desperta desse tombo, ele tá cego. Paulo tá sem enxergar, né? Ele ficou 3 dias na casa de Judas em Damasco, sem beber, sem comer e também sem enxergar. Em paralelo a isso, surge a figura de Ananias. Ananias, um servo do Senhor, ele ouve o Senhor, né, em visão, onde o Senhor orienta ele a ir à rua direita, à casa de Judas, e ali ele perguntar para o Saulo. Ananias, na hora, ele não entende, ele ainda fala com o Senhor, né? Ué, mas esse homem que persegue, esse homem que mata. E o Senhor fala uma coisa linda de Paulo. 9:17. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios. Ou seja, Paulo era um vaso escolhido do Senhor. E aí eu queria dar uma pausa na matéria, né? A pausa no que a gente está falando aqui, para trazer um pouquinho para a memória da gente. A gente, às vezes, enquanto cristão, a gente tem a oportunidade de evangelizar determinadas pessoas e a gente olha para aquelas pessoas com julgamento, né? Nossa, mas aquela ali é uma prostituta, mas aquele ali é um corrupto, e por aí vai, né? E a gente não entende que aquelas pessoas, elas são importantes para o Senhor. Ananias, naquela hora, se ele pudesse, eu acredito que ele teria falado: eu não vou não, né? Ele já matou tanta gente, ele já prendeu tanta gente, ele que se lasque. Mas o Senhor, ele fala: não, ele é para mim um vaso escolhido. Então, que quando a gente pensar na história de Paulo, a gente pensa que ele era importante para o Senhor, né? Mesmo quando ele estava todo errado, Deus ele já tinha propósito na vida dele. Foi necessário que algumas pessoas se levantassem para ajudar ele no início da caminhada dele. Algumas pessoas obedientes, porque Ananias, mesmo sem entender, ele obedeceu à voz do Senhor. Então diz a palavra em Atos 9, 17, 18, que Ananias entrou na casa, impôs as mãos, Paulo recuperou a vista e ali mesmo ele foi batizado. Ficou ali em alguns dias, e só que Paulo, ele já se levantou, ele já ficou assim, aquela mesma desejo, né, ímpeto que ele tinha de defender as leis, defender o povo judeu, ir contra os cristãos, aquilo foi transformado num ímpeto de falar de Jesus, né? De falar do encontro, falar o que tinha mudado no coração dele. E a gente vê que logo no início ele começa a ir nas sinagogas, ele começa a falar e as pessoas começam a não entender: ué, mas ele estava matando, mas ele estava prendendo, agora ele está aqui falando de Jesus. E é isso realmente que acontece. Ele acaba sendo perseguido, ele acaba tendo que fugir, né? Em Atos 9, 23, a gente vê inclusive que os judeus resolveram matar Paulo. Ele tem que fugir dentro de um cesto, olha que coisa humilhante, né? Ele tem que fugir dentro de um cesto, tá lá em 9, 23. De Damasco ele vai para a Arábia, isso está escrito em Gálatas 1, de 17 a 18. E depois de 3 anos ele retorna, ele vai para Jerusalém. E ali em Jerusalém a gente vê que as pessoas não confiavam na sua conversão e surge Barnabé. Barnabé é uma pessoa assim que ele é ímpar, né, na vida de Paulo. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre Barnabé, né, sobre a importância da gente ser um pouquinho igual Barnabé. Um pouquinho não, bastante, né? Então a gente vê aqui que Paulo ele acaba
depois que ele vai para Jerusalém, existem alguns judeus que acabam insistindo e fazendo com que Paulo volte para Tarso, e ele fica lá um tempo, ou seja, ele volta para sua cidade de origem, ele fica lá um tempo. Não é descrito o que ele fez ali durante aquele tempo, mas foi um tempo necessário, com certeza, na vida de Paulo. Em Atos 11, a partir do versículo 25, a gente vê que lá na igreja de Antioquia, quer dizer, até antes do versículo 25, perdão, a gente vê que a igreja de Antioquia, ela crescia muito. Então, os apóstolos em Jerusalém, eles sabendo desse crescimento e se preocupando com a doutrina, se a doutrina que estava sendo passada era uma doutrina verdadeira, eles pedem para Barnabé que o Barnabé vá até Antioquia. Só que Barnabé, ele vai lá, ele vê que o negócio lá tá bom, que existe realmente um povo sedento, né, pela nova religião que começa a se instalar naquele lugar, né? Não sei se a palavra religião ela cabe aqui, mas sobre os novos, sobre Jesus. E aí Barnabé vai até Tarso e pede ajuda para Paulo, tá lá em Atos 11, 25, que eu vou estar lendo para vocês. Atos 11, 25 diz assim: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram primeira vez chamados cristãos. Olha que coisa linda, né? A primeira vez. Ser cristão, a palavra cristão está aqui no rodapé da minha Bíblia. Aparece no Novo Testamento 3 vezes. E a palavra discípulo aparece 289 vezes. A gente entende que cristão é aquele que segue, né? Aquele que imita Cristo. Então, em Atos 13, aquela igreja está lá, aquela igreja está crescendo. E quando chega em Atos 13, muitos profetas daquela igreja orando, eles recebem a direção do Espírito Santo de enviar Barnabé e Saulo para uma viagem missionária. E é assim que eles fazem. A partir daí, a vida de Paulo se resume em viagens, né? Em viagens missionárias. Paulo faz várias viagens missionárias e a gente entende o chamado realmente especial que Deus tinha na vida de Paulo. Inclusive, esse chamado especial, lá é falado com Ananias. Qual é o chamado? É de ser um pregador para os gentios. E é isso que Paulo faz. Então, Paulo, ele viaja e nas viagens dele, várias comunidades cristãs, elas são estabelecidas. Em Atos 14, 21, olha o que está escrito. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os e permanecendo firmes na fé, e mostrando através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendarem ao Senhor em quem havia crido. Então, nesses versículos, em Atos 14, de 21 a 23, a gente vê a forma que aquelas comunidades cristãs elas eram estabelecidas. Paulo, ele ia, né? Então, ele evangelizava as pessoas através da pregação. Depois, eles faziam como se fosse uma consolidação, né? Que a gente chama no dia de hoje, com ensino de palavra, com testemunho, né? Com discipulado mesmo. Dia a dia, Paulo está ali construindo a tenda e aquelas pessoas que se converteram estão ali com ele, então estão observando a forma dele ser, a forma dele falar. Em determinado momento, líderes eram estabelecidos ali, andavam mais próximos. Depois, eram eleitos presbíteros, né, através de jejum, de oração. O Espírito Santo direcionava quem seriam os presbíteros, que seriam aquelas pessoas que ficariam à frente quando Paulo fosse embora. Então foi assim em todas as igrejas. Paulo, às vezes, ele voltava na igreja para saber como estava, ou então ele escrevia cartas. As cartas que a gente vê, né, Filipenses, Tessalonicenses, são igrejas, comunidades que já tinham sido estabelecidas e que aí depois Paulo ele escreve, essas cartas elas eram lidas para a comunidade, de acordo com os problemas, né, que ali estavam estabelecidos. Sempre teve problema nas comunidades, né, mas o Senhor sempre esteve presente, resolvendo a cada um. Então a gente vê em Atos 14, 9, que Paulo foi apedrejado em Listra. E assim, muitas coisas acontecem com Paulo.
sabe? A gente fala das coisas lindas, né? Que foi da propagação do evangelho, das comunidades, das viagens. Mas olha só algumas passagens também dos sofrimentos, né? Ele foi apedrejado em Listra, Atos 14, 9. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco, Atos 16, 23, 24. Em Bereia, por pregar em Bereia, ele foi perseguido pelos judeus, Atos 17, 13, 14. Em Atos 21, 27 a 31, a gente vê que ele foi arrastado e espancado. Em Atos 27, 13 e 20, ele foi preso e sofreu um naufrágio. Em Atos 28, 3, ele foi picado por uma cobra venenosa. Mas é interessante porque a gente não vê, assim, em nenhum momento, Paulo reclamando. Muito pelo contrário, ele entendia que as aflições o deixava mais dependente do Senhor. Ele entendia o chamado na vida dele, né? E na Bíblia a gente não tem descrita a morte de Paulo, mas existe uma tradição cristã que diz que ele foi morto por Nero, né? Foi decapitado a pedido de Nero. E se a gente pudesse resumir a história de Paulo, eu estou abrindo a Bíblia aqui, a gente podia ler o texto que está em 2 Timóteo 4, 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então aqui Paulo está escrevendo para Timóteo, mas nós poderíamos pegar esse versículo e colocar, né, como sendo um versículo assim, resumindo a vida de Paulo. E eu coloquei aqui algumas coisas que a gente podia estar também trazendo, né, a nossa memória. Com tudo que aprendemos sobre Paulo, devemos agora olhar para a nossa trajetória de fé. O que tem marcado a tua caminhada a partir da sua conversão? Né? Isso é uma coisa para a gente refletir. O que tem marcado a minha caminhada? O que tem marcado a sua caminhada após a nossa conversão? Paulo, ele tem coisa linda, tem algo lindo assim no ministério dele, que é a seriedade. Paulo era uma pessoa que ele levava a sério o servir ao Senhor. E eu queria ler rapidinho aqui que está escrito na revista, que é assim: para Paulo, a religião era coisa séria e deveria ser vivida com igual seriedade. Mesmo antes da sua conversão, ele levava a sério aquilo que ele acreditava. Por ser um fariseu e agir motivado pelo ódio, ele era radical. Ao experimentar a graça perdoadora e salvadora de Cristo e converter-se a Ele, permaneceu na mesma seriedade. Mas a sua motivação passou a ser o amor. A seriedade é a marca do autêntico cristão, mas a serenidade precisa acompanhar quem assume seriamente o serviço de Cristo. Lindo isso, né? Eu achei muito bonito isso que está escrito aqui. E outra coisa também que está na revista, que é outra marca, né? É a maneira que Paulo levava suas aflições. Para Paulo, as aflições do tempo presente não podem ofuscar a alegria da salvação recebida. Desde o início da sua conversão, ele enfrentou dificuldades. As muitas lutas, decepções, perseguições tendem a nos desanimar. Mas a gente tem que aprender com Paulo que nós não podemos perder a esperança. Tudo o que ele fez muitas vezes foi esperar e orar a cada dificuldade e assim ia renovando a sua fé. É tão interessante que a carta aos Filipenses, ela é considerada por muito como epístola da alegria. E ela foi escrita com Paulo preso. Agora você vê, uma pessoa presa escreve uma epístola, escreve uma carta conhecida como a carta da alegria. E no final, né, a experiência de Paulo no caminho de Damasco transformou a sua vida e deu um novo sentido à sua fé. A luz que um dia brilhou em seu caminho permaneceu brilhando e capacitando-o a viver para Deus. Ele cumpriu seriamente a sua missão. Em meio à luta, não fechou os olhos para reconhecer a provisão, se alegrando inclusive nos sofrimentos que vinham por causa do nome de Jesus. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha anotado aí alguma coisa. Eu queria só falar duas coisas. Eu gosto muito de livro. Tem um livro que
é muito bom para quem gosta de estudar na Bíblia. É esse aqui, ó. Quem é quem na Bíblia Sagrada? É da editora Vida. Ele é muito interessante porque tem todos os personagens do Antigo e do Novo Testamento, e aí fala as citações, onde eles aparecem na Bíblia, conta um pouquinho da biografia, tá? Então, que Deus abençoe, que a gente possa aprender com a vida de Paulo e que a gente possa passar por esse período aí de turbulência com a nossa fé cada dia mais renovada. Amém? Fica na paz do Senhor.